Glória a Deus. Senhor amado, aqui está tua filha, oh Pai. Senhor, ela vai ministrar a palavra nesta noite. Ela foi, Senhor, encarregada. Ela tem esse compromisso, Senhor. É como o Senhor nesta noite. É como a sua amada igreja nesta noite. Aqui está, meu Pai, a tua filha. Ela está, Senhor, com o seu vaso preparado. Ela está, Senhor, com o seu vaso cheio. Com o seu vaso transbordante, oh Pai, para ministrar esta palavra que o Senhor tem enviado para ela. Passar do coração de Deus para o coração dela. E será, Pai, maravilhosamente abençoada nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Nós recebemos, meu Pai, com muito carinho, com muito amor nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. E obrigada, Deus. As palmas bem fortes para o Rei da Glória. Glória a Deus. Eu creio, recebo e tomo posse. Olá, amada igreja, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Aleluia. Como é uma mensagem um pouco longa, não vamos fazer muita introdução, não. Já vamos direto ao assunto. Livro de Esther, no capítulo 5. Glória a Deus. Oh, glorioso Deus, aleluia. Livro de Esther, no capítulo 5. Na minha Bíblia está na página 671, não fez empate as páginas. Como é um livro pequenininho, né? Mas já está no mente, já. Glória a Deus. Amados, então, nós vamos ler do versículo 9 em diante, mas eu vou dar uma pincelada um pouco antes, que fala sobre o banquete de Esther. Esther, os amados irmãos sabem que era uma menina que ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ele criou ela como sua filha porque seus pais morreram. E aí aconteceu um monte de coisa, tipo assim, o rei Assuero tinha sua rainha chamada Vasti. E um dia de festa ele chama Vasti para dançar, para se apresentar para os seus convidados, e ele já bêbado, alto, em álcool, e ela estava meio de saquinho cheio, não queria ir, e ela se achou no direito de recusar o convite do rei. E ela foi tirada do trono, e aí tem uma convocação para que outras meninas vão para o palácio se prepararem para ser a nova rainha. E acontece que Mardoqueu leva a sua prima Esther, que era chamada Radassa, na verdade, né, lá pelos judeus. E aí a Esther é escolhida como rainha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a E o Deus. Mardoqueu, seu primo, ele não se curvava a outros deuses, nem ficava prestando continência às pessoas, porque ele entendia que, como judeu temente a Deus, ele devia reverência somente a Deus. E aí um cara chamado Amã, ele foi promovido primeiro-ministro, e ele começou a se sentir o bam. E aí o que acontece? Ele passava na porta do palácio, Mardoqueu não se curvava. Aí ele ficava pé da vida, porque dinheiro ele tinha, fama ele tinha, mas ele queria glória, queria reverência, tipo aquela pessoa que a gente conhece que lá na glória achou que ia tomar até o lugar de Deus, né? Aí tem pessoas que falam assim, nossa, cuidado, Satanás é astuto, mas não é tão inteligente. Porque se ele fosse muito inteligente, ele teria ficado no cargo dele bem quietinho,
porque ele era lindo, maravilhoso, tinha um cargo, né, bonito, cheio de pomposura lá na glória, e ele vai querer o cargo do Senhor, querer tomar o lugar de Deus. Eu acho que se ele fosse dotado de um pouco mais de inteligência, ele não havia feito isso, né? Então, amados, para vocês entenderem, é claro, todos sabem a história, mas só para rememorizar, porque o pregador ele tem o dever de rememorizar. Vamos ler no versículo 9 em diante. E Amã já estava de saco cheio de ver o Mardoqueu não se curvar. Então ele começou a se preparar para uma vingança contra Mardoqueu e também para o povo judeu. E aí, fala aqui no versículo 9: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo a Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa, então mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E Amã começou a falar da glória das riquezas, da multidão de seus filhos, de tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura. Se as crianças puderem baixar um pouquinho mais aí, está dando uma interferência. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Então, amados, você vê, né? Lá no Salmo 1 fala para a pessoa não ir no conselho do ímpio, mas ele também era ímpio, né? Então todas as pessoas que cercavam ele pensavam iguais a ele, né? E aí a esposa dele e os amigos falam: mas você não é obrigado a aguentar isso não. Faz uma forca. Teve um banquete, agora vai ter outro, para você ficar feliz, né? E ficar satisfeito. Faz uma forca de 25 metros. Não era uma coisinha pouca não, né? Ele queria humilhar mesmo, ele queria garantir mesmo que o outro morresse, e aí ele fosse sossegadinho, né, para o banquete. Deus, aleluia. A forca de Amã e a honra de Mardoqueu. Mardoqueu era um homem bom e criou a Ester que os pais comeram. Ele ficava na porta do palácio para saber notícias da filha, mas Amã não suportava a ideia que Mardoqueu não se curvava a ele e não tinha reverência. Amã chega em casa e diz que não está feliz por causa de Mardoqueu. E ela o aconselha a fazer uma forca para a felicidade de Amã. Mardoqueu deveria ser enforcado. Você vê, amados? E Mardoqueu nunca tinha feito nada de mal a ele. O erro de Mardoqueu na cabeça de Amã era ser judeu, temer a Deus
e não se prostrar a ele. Ele queria ser o bambambam, né? Na verdade, ele já estava se sentindo um rei. Ele chega em casa, ele se gaba, ele fala: meu Deus, eu estou acima de qualquer um aqui nesse reino. O rei está me puxando o saco, o rei está, né, rasgando seda, falando bem de mim, e vai. Mardoqueu foi um judeu exilado na Pérsia, primo e pai adotivo da rainha Esther, conhecido por sua fidelidade a Deus, sua coragem e por seu papel fundamental em frustrar um complô para exterminar o povo judeu. Sua história e comportamento são descritos no livro bíblico de Esther. Deus até deixou a carta ser editada contra eles, mas o que vai vir após isso é honra. Chega em casa cheio de si mesmo, ele se achava. Não poderia nem brincar de esconde-esconde, porque ele se achava. Ganancioso, soberbo, orgulhoso, o plano dele estava a todo vapor. O plano do inimigo contra a tua vida está a todo vapor, mas ele vai se dar mal. Tem gente planejando contra a tua vida, mas vai se dar mal. O feitiço vira contra o feiticeiro. Ele disse: vou ficar feliz quando eu ver a morte dele. Quando ele diz à esposa e os amigos, sugerem a forca. No mesmo momento que está construindo a forca, Deus está tirando o sono do rei. E o rei fica sabendo que por conta de Mardoqueu, o rei não morreu. Pois havia uma cilada e Mardoqueu descobriu e salvou a vida do rei. E não tinha tido recompensa. Mas a semente boa estava germinando. E no tempo certo ele recebe a recompensa. Então, amados, pode demorar, mas virá certeza, com certeza no tempo certo, né? Amã chega de manhã para falar para o rei que ele quer enforcar Mardoqueu. Só que naquela noite, Deus tira o sono do rei. E o rei pede para que o menino, que o moço dele, vai ler o livro das crônicas, que tudo era registrado. Mas a página que o moço abre é exatamente essa, aonde o Mardoqueu tinha evitado a morte do rei, que dois funcionários do rei estavam tramando contra ele. Na época, Mardoqueu conta e o rei é salvo e os dois caras são enforcados. Morrem. Obrigada, Jesus. Aí, nesse momento que o Amã chega e o rei manda chamá-lo. Manda lá chamar Amã. Ele pensa que a honra é para ele. Tem gente pensando que a honra é para ele, mas é para você. Ele pensa que a vitória é dele, mas é tua. Tem gente que pensa que a forca é para você, mas é para ele. Glória a Deus, aleluia. Lembra daquela palavra que está escrita em Provérbios 26, 27? Quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. Esta palavra descreve que o ódio disfarçado será exposto publicamente e que quem causa mal aos outros cairá na própria armadilha, seja ela uma cova cavada ou uma pedra rolada sobre alguém. Isto significa que a maldade voltará para quem as comete, e ainda que será exposta na congregação e será revelada
publicamente, está escrito em Provérbios. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem faz uma cova cairá nela, e quem enrola a pedra, ela voltará sobre ele. Estas são consequências das próprias ações. As más ações prejudicam quem as pratica. É a mesma coisa, amados. Tem tanto crente nos dias de hoje que está preocupado com inveja, Amados, a palavra de Deus fala que a inveja é podridão nos ossos do invejoso, né? E quando a gente pensa que a gente é invejado, a gente tem outra coisa mais grave, chamada soberba. E a palavra de Deus diz em Provérbios que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, né? E o galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então quer dizer que se formos humildes, se tivermos a humildade de aprender do Senhor, de aprender com os nossos irmãos em todas as áreas, se nós tivermos a humildade de perguntar, você vai ao médico, ele fala uma coisa, você fala, doutor, eu não entendi direito. E aí ele te explica de novo. Se está fazendo um curso, você não está entendendo, você tem que perguntar para o professor. Eu não estou conseguindo entender, né? Se você está pagando para fazer o curso, você tem o direito de entender, né? Agora, na igreja, você não está pagando para ouvir, mas o pregador, ele é obrigado a destrinchar e explicar. Senão ele não é pregador, ele é confundidor de mente. Ele vai comer o teu cérebro, né? Então, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Quando eu venho para o Senhor, é quebrado o meu achômetro. Eu penso que nem livre-arbítrio nós não temos mais. Porque nós somos servos autênticos do Senhor. Glória a Deus. Né? Se o Senhor falar assim, vai em tal lugar, eu não tenho que perguntar. Eu tenho mais é que ir. E pronto, acabou. Igual Ananias, né? O Senhor pega e fala para ele, ô Ananias, vai lá, vai na rua chamada direita, né? Que tem um cara lá, o Saulo. Ah não, Senhor, meu Deus do céu. Mas ele vai, né? Ele vai. Vai lá e faz a obra. Por quê? Porque está a serviço do Senhor. E o vacilão do Jonas, quando ele resolve fugir da presença de Deus, aí ele teve que ficar sentadinho na barriga do peixe 3 noites, né? E ainda pela bondade do Senhor, né? Porque senão o peixe teria mordido, mastigado ele, né? Então, aí, e ele pergunta, o rei pergunta para o seu moço, o que foi feito para esse Mardoqueu que salvou a minha vida? E aí ele pergunta, ele responde, nada foi feito, nada se fez. Ah, mas não vai ficar desse jeito. E a Amã está entrando para o palácio. Vou pedir para o rei cortar Mardoqueu, porque mais tarde vai ter o banquete, e eu já quero ver ele pendurado na forca, né? Igual um morceguinho lá. E aí o rei fala, mas quem é que está no pátio? É a Amã, chama ele lá para mim. E aí, como o rei queria falar com ele, ele não pôde ele se pronunciar. Aí o rei pega e fala para ele, Amã, o que se pode fazer a um homem que o rei quer honrar? Ele pensa, ninguém melhor que eu, tem que ser eu, e não pode ser outro. Ele tinha dinheiro, ele já tinha posição, ele já tinha fama, ele estava participando do banquete da rainha, né? E ele imaginou que era ele. Aí ele se manifestou que ele era invejoso, que ele era prepotente, né? E aí ele fala para o rei, enquanto ele estava planejando a morte, Deus estava planejando honra. Amã planejando a forca e Deus planejando a coroa. Aquele que é mau vai puxar o cavalo. Você vai ser honrado por Deus, queira a mão ou não. Tudo que era para o mal, Deus reverteu em bênção.
Não precisa desejar o mal. Tem coisa que você pensou que era para o mal, mas é para o bem. Agora o inimigo está vendo Mardoqueu exaltado e ele está puxando o cavalo. Eu dei uma pulada aqui, pulei de uma folha para outra. Bom, essas são as consequências das próprias ações. As más ações prejudicam quem as pratica. Em outras partes, a Bíblia diz: o mal planejado se volta para o próprio autor. Aí Amã sugere para o rei a honra que ele imagina que seria para ele. O que se pode fazer a alguém que o rei quer honrar? Pegue a tua veste real, tua coroa, teu cavalo, coloque a coroa nele, pegue um dos teus homens mais importantes do teu reino para puxar o cavalo. Faltou-lhe sugerir que o rei puxasse o cavalo, porque ele imaginava que era ele que ia estar vestido do rei, com a coroa do rei, né? O que saía gritando assim: assim se faz com quem o rei quer honrar. O rei disse: pegue tudo isso e faça para Mardoqueu e puxe o cavalo. Tudo que o inimigo levantar e armar contra nós, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Amados, além dele morrer depois futuramente na forca que ele fez com Mardoqueu, ele ainda teve que honrar o cara e puxar o cavalo e gritar: assim se faz com o homem que Deus quer honrar. E saia gritando: assim se faz com quem o rei quer honrar. O rei disse: pegue tudo isso e faça para Mardoqueu. E aí, como ele pensava que a honra era para ele, né, ele inventou tudo isso. Mardoqueu é exaltado e o Amã está puxando o cavalo. Ele vai se enforcar com a própria forca. Quem está querendo o teu mal vai ver a honra de Deus na tua vida. E ainda vai ter que gritar: você está sendo honrado. E vai para casa envergonhado, de cabeça baixa, porque de tudo que ele passou, ele imaginou que ele ia para casa feliz e ele foi de cabeça baixa. E antes de morrer na forca que era para Mardoqueu, tem de honrar o inimigo que ele odiava. Aí em seguida vem o outro banquete, que é banquete de morte. Foi morto na forca que construiu. O mal voltou tudo para ele. Conclusão: tanto a honra como a forca são construídas por nós. Amã com maldade construiu forca. Mardoqueu com bondade e fidelidade a Deus, ele construiu honra. Devemos ter cuidado com o que estamos construindo. Enquanto os Amãs da vida preparam uma forca para você ou para nós, Deus prepara a honra para as nossas vidas. Glória a Deus. Querendo Amã ou não, o que Deus preparou para nós é certo que virá. Se o Senhor é Senhor das nossas vidas, receba essa palavra no teu coração, meu irmão. Não há Amã, não há demônio nenhum que vai concluir aquilo que ele deseja para os filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos lá no caso de José, os irmãos não aceitavam que ele era amado pelo pai, não aceitou a túnica nova que ele ganhou, né? Não aceitavam nada e começaram a perseguir, fizeram tudo às escondidas, como se José tivesse morto. Jacó sofreu muito, José sofreu muito, passou a noite no buraco lá onde eles o deixaram. Depois ele foi vendido como escravo. Amados,
Não foi um dia ou dois, né? Ele é vendido como escravo, anda a pé muitos quilômetros, chega lá, é vendido para o Potifar, né? Fica um tempo na casa de Potifar, até a esposa dele, a vacilona, desejar o José, que ela devia ser uma benção, aquela mulher, né? E ela já devia estar acostumada a fazer isso, né? Porque esse povo, tanto homem como mulher, quando eles têm um certo poder, eles acham que eles podem tudo, né? Eles podem ficar com quem eles quiser, eles podem possuir quem eles quiser, mas não é bem assim. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, vai vários anos. José acaba indo para a prisão, né? Se não me engano, acho que foi mais 7 anos que ele ficou na prisão. Não foram 7 horas nem 7 dias, né? 7 horas dentro de uma prisão já é uma bênção, né? Meu Deus amado. Agora imagina 7 anos. E aí o carcereiro vai com a cara dele e deixa ele como chefe dos presos, como se fosse um carcereiro mor. E aí o que acontece, amados? Ele passa toda aquela provação. Só que o tempo todo o Senhor está com ele e o caráter dele não muda, né? Então, amados, dá para a gente distinguir uma pessoa da outra. Outro dia me disseram, mas fulano prega, faz isso, faz aquilo. Amado, só fica na tua. O caráter, as pessoas, Deus vai mostrando, né? Deus vai mostrando para as pessoas quem é quem. Não adianta querer derrubar o outro se ele não está cuidando da própria vida. E os irmãos fizeram isso com José. Ao invés deles cuidarem da própria vida, serem honestos, terem um ministério também para cumprir diante de Deus, porque o mesmo pai de José era pai deles. As mães não eram as mesmas, mas o pai era, né? E eu duvido que Jacó ensinou para José ser legal e para os outros filhos falou para ser bandido, né? E aí chega a hora certinha que Deus traz eles, né? Precisando de José. Precisando de José. José poderia, na posição que ele estava, mandar prender eles, ou talvez mandar até matar, né? Mas José continua, e ainda José diz, como aconteceu com o Mardoqueu, o mal que vocês me desejaram, o Senhor transformou em bem. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor levou José por um outro lugar, né? Por uma outra história, né? E ainda, amados, tem coisa que é tão maravilhosa que ele deita escravo e no outro dia ele se torna governador, né? Então, muitas das vezes tem lutas na vida da gente que a gente não consegue entender. E a gente fala, Senhor, mas vai demorar? De repente vai. E de repente você vai levantar amanhã e o negócio clareou tudo, né? Eu me lembro uma vez que eu fui buscar uma palavra e eu estava muito, muito triste. Meu filho preso, meu netinho tinha apenas 5 meses de idade e eu não sabia o que fazer para aliviar aquela tristeza, para aliviar aquela angústia. O meu coração sangrava e não era para todo mundo que eu podia falar, porque eu era uma conselheira. As pessoas me procuravam para aconselhar, para orar com elas, né? Muitas vezes eu estava dando uma aula de ética cristã, mas uma vontade medonha de chorar. Estava dando aconselhamento para pessoas se manter em pé, mas a minha vontade era de desmoronar. E aí eu vou na igreja e falo, Senhor, se lhe apraz, meu Pai, fala comigo. E a palavra veio, ainda não é hora. Você ainda vai chorar bastante, minha filha. As coisas estão tudo em construção. E começou a me mostrar
Eu fechei os olhos e Ele começou a me levar no Espírito. E eu vi uma terra tombada, e tratores remexendo a terra, e árvore de raiz para cima. E eu falei, Senhor amado, então quer dizer que não tem nem plantação ainda. É o preparo da terra para plantar. Mas se é a tua vontade, eu vou continuar aqui. Né? Se é a tua vontade, eu vou continuar aqui. E aí eu levava o meu netinho para a igreja, devolvia na casa dele. Só Deus sabe o quanto me custava devolver, não porque eu quisesse ser mãe dele, não, mas por saber o que ele ia passar. Mas o Senhor foi me sustentando, e aquela fase foi passando, né? E a gente foi se fortalecendo na graça que havia em Cristo Jesus, e a gente foi aprendendo a lidar com os problemas parecidos com os da gente, né? Porque é fácil a gente falar para os outros fazer alguma coisa, mas e se fosse você? Será que você aguentaria fazer? Né? Tem tudo isso. Então, amados, José tem aquela vitória bendita da parte de Deus, e ele pode até escolher. Ele manda trazer Benjamim, ele manda trazer o pai, e o negócio foi ficando bom para ele, foi ficando, né? A vitória foi dele, em glória por Cristo Jesus, né? E ele perdoou os seus irmãos. Não trouxe para morar no palácio, porque, amados, nós não temos que confundir perdão com ser palhaço. Nós não temos que confundir perdão com você ser tapete, ser escravo de alguém, para ele te pisar em cima, não. Não tem que ser capacho, é aquele tapete grosso que a gente passa o pé, chama capacho, né? Então, nós não temos que ser capacho. Você tem que liberar o perdão para você ficar bem, né? E deixa ir. E outra coisa que eu queria falar para os irmãos, que esse Amã com certeza era, os irmãos todos conhecem o que é narcisista, né? É o eles falam o narcisismo e o narcisista. Com toda certeza, esse cara era narcisista. Eu vou ler aqui, se não apagou no celular, que eu deixei no pente para não ter que ficar procurando. Eu vou ler a... Aleluia. Lá... apagou. Não é do jeito que a gente quer. Eita! Ó, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Essa palavra, amados, com certeza, já vi muitas pessoas muito mais importantes que eu sou apenas uma formiguinha, pessoas que realmente conhecem a palavra, dizer que isso que quer dizer o narcisismo que ia acontecer. Então, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Foi isso que eu falei? 3, do 1 ao 5. Eu printei aqui no celular para não ter que ficar olhando a Bíblia, né? Aí, amados, está escrito assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, a palavra está dizendo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecado
levada de várias concupiscências. Então, e ali vai falando mais diagnóstico. Então, esse Amã, com toda certeza, ele era narcisista. Ele só pensava nele. Estava bom para ele, não podia dar bom para os outros também? Não. Nós vemos hoje, amados, a natureza narcisista muito está empesteado, como se fosse tiririca. Entendeu? E isso acontece muito com os homens que também não querem se render ao senhorio de Cristo e também não querem colaborar com o lado da esposa. Ele não quer nem saber de reunião de família. Entendeu? A esposa fala, nossa, eu preciso conversar com você. Já falei, eu não quero saber de conversa não. Entendeu? Então, quer dizer, se tiver bom para ele, que se lasque os outros. A mulher que ela acha que está bom para ela e também não se importa com o marido, com os filhos. Hoje se vê muito falar, mulher empregadora. Mas ela sai de casa, larga tudo. Larga tudo, não está escrito isso? Que você vai pregar o evangelho, você larga tudo? Amados, eu já fui convidada para ir para a África e eu não tive direção de Deus. Falei, não, meu filho não está em idade de eu deixar ele sozinho. Eu não vou não, meus irmãos, eu não tenho direção. Mas você é missionário. Eu sou, mas eu preciso ter a direção, o aval do Senhor. Dali uns tempos a moça me chamou para ir no Acre e ficar lá um tempo ministrando e dando aula de autoescola para ela, que eu sou, pela misericórdia de Deus, eu fui instrutora de carro e moto. E ela queria que eu ficasse um tempo lá dando aula de carro para ela, que ela não conseguia dirigir. Tirou a carteira e não conseguia dirigir. Ela falou, minha irmã, ninguém vai pagar nada para você, mas não vai te faltar nada. Nós vamos te hospedar, nós vamos pagar as passagens. Eu falei, minha irmã, eu não tenho direcionamento de Deus para ir. Como que eu vou fazer a obra de Deus lá na casa dos outros e deixar os meus filhos na minha casa, uma distância dessa? Em Rio Branco, no Acre. Né? E se eu chego lá e eles falam, não, a gente não tem o dinheiro da passagem. Rapaz, se for o Senhor que manda, você vai. Se não for, você não vai. Né? Dali mais um tempo eu dava palestra nas ONG de anti-alcoólico e psicotrópico. Eu só não ia no domingo. Toda semana, durante a semana ia eu e a Monique. A gente ia palestrar com eles. Chegou um ponto que eu ganhei um programa de televisão na quarta-feira. Todo mundo lutando para pagar e eu ganhei de graça. Mas teve um levante. Era um canal fechado chamado... Era canal 30, nem lembro mais. Você lembra o nome do canal? Era lá na Rubião Júnior descendo. Um canal fechado. Era canal 30 na época. Aquele Luiz Storino e a equipe dele. Aí eles me chamaram para toda quarta-feira ir lá responder pesquisas de casais que as pessoas iam na rua, a repórter ia na rua, eles faziam as perguntas e eu respondia ao vivo. Aí uma jornalista que me conhecia, por causa de uma frase que o Storino falou, ela ficou endemoniada. O Storino falou, quem sabe faz ao vivo, porque eles perguntavam e eu respondia na lata. Aí ela se levantou contra mim, começou a encher a paciência. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso não. Trabalhar de graça, pagar para trabalhar, porque eu ainda usava nem gasolina, né? E eu tinha que ir bem vestida para aparecer na televisão. Eu falei, e ainda eu tenho que aguentar desaforo? Aí eu falei que eu não queria, eles falaram, pensa bem. Eu falei, pensei bem. Pensei bem, não vale a pena. Não vale a pena. Eu falei, mas nem que eu estivesse ganhando muito dinheiro, se perdesse a minha paz, não vale a pena. Então, amados, o nosso coraçãozinho tem que ser desarmado dessas porcarias. E nós temos que ter direcionamento. Se nós não tivermos o direcionamento para ir, não vamos, como Moisés falou. Se o Senhor não for conosco, nem nos envia. Né?
E você vê que sempre Moisés, às vezes, questionava o Senhor. O Senhor falava que ele ia destruir um povo. Ele, não, Senhor, mas pensa bem, né? No caso de Abraão também, quando o Senhor falou que ele ia destruir Sodoma. Senhor, mas se tiver um pessoal lá, não, se tiver eu não destruo. Mas se tiver 50, e se tiver 10, por fim não tinha ninguém, só tinha Ló, né? E pela misericórdia de Deus, Deus estava salvando Ló e a sua família. Eu creio que por causa que ele era parente de Abraão. Porque pela família de Ló, a gente vê que o negócio era feio, né? Então, amados, a palavra de Deus nos garante que mesmo que alguém tiver fazendo forca para nós, e nós estivermos na presença do Senhor, nós não temos que temer. A forca que Satanás pensa ou fala que vai ser para você, vai ser para ele mesmo e para os emissários dele, né? O que a gente precisa é crer no Senhor. Eu ouvi um testemunho de uma moça, há muitos anos atrás. Ela era uma moreninha, negrinha, ela mesma dizia, e ela trabalhava numa casa há muitos anos. E aí eles contrataram uma branca, e essa branca era racista e começou a perseguir. Porque os patrões gostavam muito, confiavam nela, a branca começou a dizer, mas ela não é tão de confiança assim não. É sim, você faz só o teu trabalho, deixa que a fulana nós conhecemos ela. Eu acho que a senhora não conhece ela direito não. E a patroa chegava, tirava as joias, colocava em cima da cama, em cima da cômoda, porque sabia que o pessoal era de confiança. A patroa chegou, foi tomar banho, tirou as joias, colocou em cima da cama, ela catou e enfiou na bolsa da moça negra. E aí a patroa, mas onde está a minha joia? Não sei, a outra também não sei, a outra também não sei. Deu a hora da moça negra ir embora para casa. A branca falou, com certeza foi a fulana que pegou. Não, imagina, eu tenho certeza que não. Eu vou jogar minha bolsa aqui, a senhora olha. Vamos lá na casa dela e a senhora revista a bolsa dela. Eu mudo meu nome, eu quero ser uma macaca de circo se não foi a fulana que levou. Chegou lá, bateu palma, a coitadinha tinha tomado um monte de condução para chegar em casa cansada. A patroa chega lá e fala, a fulana aqui, ó, mas tenho certeza absoluta que minha joia está tudo dentro da tua bolsa. Ô patroa, o que é isso? A senhora pode olhar. Ela despeja lá, tá mesmo. Mas fulana, você sempre foi de confiança, você sempre, né? Ô patroa, não fiz isso, patroa. Por Jesus Cristo, eu não fiz isso. E ela era uma cristã autêntica. E a outra contente. A patroa chama a polícia, vai por fora, tem audiência. Aí chega lá, ela é a ré, a outra é a testemunha de acusação. Aí chega lá, o juiz pergunta para ela, moço, você trouxe advogado? Sim, senhor. Mas eu não estou vendo, mas eu trouxe. Os meus advogados são 3. 3? Glória a Deus. E eu não estou vendo nenhum. Os meus advogados é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A hora que falou isso, parece que desceu um raio sobre a moça e ela começou a chorar e confessou que foi ela que fez tudo aquilo. Ela saiu algemada do fórum por calúnia e difamação e a outra voltou para o seu posto. Então, amados, nós não precisamos ficar preocupados. Nossa, eu vou fazer minha defesa, vou isso, vou aquilo. Se o Senhor sabe, lasque-se o resto do mundo. O Senhor está comigo. Não temerei o que possa me fazer o mortal. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, tanto a honra como a forca são construídas por
nós. Amã com a maldade construiu a forca, Mardoqueu com a bondade e fidelidade a Deus ele construiu a honra. Devemos ter cuidado com o que estamos construindo. Deus prepara a honra para nossas vidas, querendo Amã ou não. E o que Deus preparou para nós é certo que virá, se o Senhor é Senhor nas nossas vidas. Amém, amado? Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor.